Hoje aqui com um dos principais nomes do futebol gaúcho na década de 90 e ele veio dar umas dicas para vocês que querem ser zagueiro, como melhorar o seu potencial nessa posição. Então assiste o vídeo até o final e se vocês gostarem, por favor, deixem um like no vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal, que daí nos ajuda a gente a gravar mais vídeos com outros profissionais. A ideia agora é só compartilhar essas dicas para vocês. Bom, primeiro, brigadão por ter aceitado falar conosco. Queria saber da tua história, por que tu quis ser jogador, as dificuldades que tu passou, o momento que tu entrou no profissional, que tu recebeu, não sei se foi uma ligação, como é que foi o convite, agora tu vai se apresentar no profissional. Primeiramente é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Para ser um atleta, você enfrenta muitas coisas, né? Eu particularmente, eu jogo futebol desde os 9 anos de idade, né? Sempre foi um sonho desde criança e graças a Deus consegui realizar. Eu comecei no Grêmio com 9 anos, na escolinha, e na minha família já tem um rastro de atleta, né? Na época que eu entrei no Grêmio, meu tio jogava no Grêmio, né? Ele era o zagueiro do Grêmio, Luiz Eduardo, jogou na década de 80. Então já tinha aquela, né, a situação de conviver dia a dia, de ir no vestiário, acabar o jogo lá, pegar autógrafo, ter aquela facilidade de estar dentro do vestiário do Grêmio, porque, né, como meu tio jogava, então sempre tive no meio. E o meu pai também, né, sempre gostou muito de futebol e sempre falou, ó, a hora que tu fizer 10 anos, eu vou te colocar na escolinha do Grêmio. E aí, a partir daí, começou né, correr atrás do meu sonho, né? Pô, Porque até desde pequenininho. então, tu é pequenininho, né? Tu entra, na maioria das vezes, né, quando tu coloca o filho na escolinha é pra, tipo, ó, tem que fazer alguma coisa pra não ficar em casa, né? Aquele negócio. Ainda mais hoje em dia que tem muita a internet, o videogame, o computador, os aplicativos, os joguinhos, né? De iPad e tal. E na minha época não tinha isso. Então eu como garoto, é que nem eu falo, hoje eu tenho uma filha. Mas se eu tivesse um filho tu põe um calção, tu põe uma camisa, dá uma bola pra ele e quer jogar futebol. E aí eu tinha esse sonho, sempre quis ser, né? E entrei na escolinha do Grêmio, fui passando de etapas e até chegar ao infantil do Grêmio. Desculpa, engano. Eu saí do Grêmio e fui fazer uma viagem para São José, porque no São José precisava de um zagueiro, porque a minha posição eu era meia esquerda, eu não era zagueiro, eu sempre fui meia esquerda. E aí o que aconteceu? Como eu fiquei sabendo que tinha uma viagem para Argentina e pelo São José, eu assim, bom, vou fazer essa viagem, né? Claro. E aí chegou um amigo meu e comentou, ó, estão precisando de um zagueiro. E eu já tinha uma certa estatura, daí eu assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou de zagueiro. Aí eu fui lá, treinei um dia de zagueiro, passei no teste e no outro dia viajei para Argentina. Então, digamos assim, em 2 dias já mudou tudo. Não, já mudou tudo. Eu saí do Grêmio, né? Porque até então, meu primeiro jogo na escolinha do Grêmio, eu fui selecionado para treinar terça e quinta, que se fala que era a seleção, né? Seleção 76, mas só que daí eu acabei quebrando meu braço e depois não voltei mais a treinar. Aí fiquei só jogando o campeonato interno. E aí, como eu falei, aí eu já tinha o quê? Uns 12 anos. E pintou essa oportunidade da viagem, eu acabei indo em São José, passei no teste e depois, 2, 3 dias depois, já estava indo viajar junto com São José. Aí tu continuou no São José e depois foi pro... Aí eu fiz a viagem com São José e voltamos. Quando voltamos à Argentina, o São José fez 2 amistosos. Um com o Grêmio e outro com o Inter. E nesse amistoso contra o Inter, na época tinha um atacante do Inter, que era o Marlon. Ele já tinha uma certa estatura, sabe? Já era forte, já tinha uma imposição física. E eu acabei marcando ele no jogo e fui bem. E aí nisso, que acaba o jogo, o Alzir, que até então era diretor do São José, tinha ido pro Grêmio, viu o jogo e falou, não, Renzo, te apresenta lá no Grêmio na terça-feira. Aí eu, pô, na hora, né? Não vou nem pensar. Aí eu já tinha 13, já tava com 13. Então, ou seja, tu jogou contra o Inter, mas o Grêmio que te olhou. Joguei contra o Inter, o Grêmio, o Alzir Então, tava olhando o jogo e acabou, ó, Renzo, vem treinar com nós aqui. Daí eu fui. E isso aí tinha 13 anos, faz muito. E aí eu acabei indo e voltei pro Grêmio de novo. E aí fiquei treinando lá. Treinando, né? E tinha jogos, mas até então não jogava, só treinava. Né? Nunca consegui ser titular, né? Mas sempre treinando. Terça e quinta. A gente treinava no antigo Olímpico, né? Que era o suplementar ali na frente. E aí depois disso fechou o ano e eu dei uma parada, né? Aí eu fui no São José, treinei um pouco de volante também. Aí depois acabei saindo de novo. E
aí quando eu tinha 15 anos, eu fui no dentista. Aí eu cheguei no dentista, encontrei o Paulinho Estigarribia. Ele foi treinador meu em 86 no Grêmio, né, na escolinha da seleção. Aí encontrei ele e ele também, como trabalhava acho que, se eu não me engano, trabalhava no Banrisul também, e meu pai era do Banrisul, né? E aí o Paulinho me olhou, pô, e aí, Regis, como é que tá? Não, tudo bem, tá jogando? Não, tô jogando. Não, o Grêmio vai fazer o Infantil B. Eu disse, Infantil B. Pô, tu não quer ir lá treinar? Infantil B? Me interessa. Não, então te apresenta lá na terça-feira, lá no Cristal. Aí eu me apresentei na terça-feira no Cristal e comecei a treinar no Infantil B. E aí tinha o Infantil A e o B, e eu era do B. E aí foi treinando, e eu morava longe, né? Hoje eu moro aqui no Jardim Planalto, mas eu morava no Jardim Leopoldina, que é um pouco mais para baixo. Sim. Então tinha que sair, né, tipo... Atravessar a cidade todos os dias. Atravessar a cidade, exatamente. Era mais ou menos, parecia que Deus estava me colocando, tipo, me mostrando, ó, tu vai até o Cristal, mas tu vai passar no Beira-Rio. Né? E aí aquele tipo, né? Hoje tu começa a ligar as coisas e até então o Grêmio treinava no Cristal, né? Sim. Era raro a gente treinar no Olímpico. Aí no Infantil B, fui condicionando, fui melhorando a minha forma física. Aí começamos a fazer uns treinos contra o Infantil A. E nesses treinos eu acabei me destacando, né? E aí quando veio o Vieira, que era o falecido Vieira, que era o técnico infantil do Grêmio, ele me chamou e falou, tu vai te apresentar com a gente na semana que vem. Ah, não, tranquilo. Já fiquei feliz, né? Porque já era um passo. Claro. No B só treinava, né? E no A tu já disputava a competição. Aí eu fui pro Infantil A. Aí nessa passagem do Infantil A comecei a treinar e eu vi que o Vieira começou, sabe, não, faz isso, vai por aqui, vamos treinar. Começou a me dar mais atenção, né? E aí eu já quando tu começa a receber uma atenção, tu já começa, opa, o treinador Eles estão vendo meu trabalho aí, tá vendo né? meu trabalho, tá interessado, tal, então eu vou aproveitar essa oportunidade, não vou deixar escapar. E aí acabamos disputando a competição, jogamos o Grenal, né? Eu entrei no segundo tempo na lateral esquerda e acabamos saindo campeão infantil. Aí no outro ano, que era em 92, aconteceu uma situação que até então no Inter não tinha. O que aconteceu? Juntou as duas categorias. Como eu era infantil e subi pro juvenil, antes tinha o juvenil B e o juvenil A. E no Grêmio, em 92, eles acabaram mudando. Então o que aconteceu? Eles fizeram só um juvenil. E nessa de ficar só um juvenil, diminuiu a margem, né, de atletas. Sim, o grupo. O grupo. Então o que acontece? Tipo, você teria 28 atletas no juvenil B e mais 28 no A. Então, como unificou os dois, ficou só o juvenil, acabou tendo que fatiar. E aí o que aconteceu? Você tem que ficar só com 28 atletas. E aí nessa aí eu acabei sendo mandado embora. Fui mandado embora do Grêmio. Né? Não me engano, treinei acho que 2 semanas. Mas tipo assim, ó, tu vem na terça e na quinta, tu vem na terça e na quinta e depois me mandaram embora. Acontece. Futebol, né? Tipo, é muita gente e aí tu tem que definir um grupo, né? Inclusive nesse grupo jogava o Scheid, né? Que também depois com o tempo veio a se tornar zagueiro do Grêmio. E aí nisso, quando eu fui mandado embora, um pai de um amigo meu que jogava no Grêmio, pai de Cebola, falou assim, ó, na época, né, seu Abílio dos Reis, famoso Abílio dos Reis, ele falou que o pessoal que foi mandado embora do Grêmio, ele quer no Inter. Pô, daí eu nem pensei, né? Na hora, segunda-feira eu vou lá. Liguei pro meu pai, pai, vou treinar no Inter e tal. O que aconteceu? Não, fui mandado embora do Grêmio. Não, tranquilo. Aí passei lá no meu pai, peguei as passagens e me fui pro Inter. Aí treinei uma semana todinha. E nessa semana que eu treinei, chegou na sexta-feira, o Abílio dos Reis me chamou e falou, Regis, me dá teu número, teu endereço. Eu assim, já gostei, né? Sim. Aí o que aconteceu? Pode ir embora. Daí eu assim, como assim, Samir? Porra, nem treinei. Como assim? Treinei uma semana só. Não, pode ir embora. Daí eu peguei minhas coisas, pô, triste, né? Fui embora. Fui no vestiário, tomei banho, tem que atravessar a cidade, sair lá do Beira-Rio pra vir pra Zona Norte. Aí tranquilo e tal. Aí na segunda-feira, como eu tinha sido mandado embora, eu fui olhar um treino de São José, que eu queria jogar, né? Aí eu fui olhar o treino de São José, cheguei lá e tal, cheguei um pouquinho atrasado, daí fiquei olhando, aí falei com o técnico de São José, não, eu queria saber como é que faz pra treinar e tal. Não, tu dá teus dados e te apresenta amanhã aqui no São José, depois a gente vai treinar em outro local. Não, tudo tranquilo. E aí eu fui no meu pai de novo, né?
pegar a passagem. Ô pai, né? Pegar o dinheiro da passagem e tal. Ah, fui mandado embora no Inter. Aí meu pai, como assim? Não, fui mandado embora no Inter. Não, não foi mandado embora. Tá bom, pai. Eu que treino lá e o cara chegou ali. Não, não foi mandado embora. E aí eu fiquei assim. Daí eu. Tá, mas como assim? Não, eu fui lá no treino ontem. Meu pai tinha ido no treino. Junto com o Vasquez. O Vasquez foi um preparador físico do Inter, ele foi atleta do Inter também. Inclusive, ele tinha sido atleta do Abel e foi preparador físico do Abel. E aí ele foi lá com o pai. Só que o pai não me contou toda a história, né? Sim. Só contou que não, ele se enganou e ia pra gente ir lá treinar. Daí eu fiquei naquela, eu fiquei, pô, treinar São José E o e Inter, Inter? com todo respeito, né? E aí eu peguei minhas coisas e me mandei. Fui pro Inter. Aí cheguei lá pra treinar. Aí o seu Abílio me olhou, pode treinar. Aí peguei, coloquei a roupa, pá, tudo tranquilo, tudo certo. E aí o que aconteceu? Depois de um certo tempo, passou, tipo, né, o seu Abílio começou a me botar titular. E aí depois eu comecei a fazer alguns treinos contra o profissional. E comecei a me destacar. E ele mesmo me falava, não, vou te botar no profissional. Isso aí eu tinha 16 anos. E aí passou o ano, né? Saí da categoria que era o Juvenil B, que no Inter tinha Juvenil B. Por isso que não precisava, né, tá eliminando, tá cortando, né? Aí eu fui pro Juvenil A. Aí no Juvenil A, o que acontece? O técnico que era do Grêmio, no ano que me mandaram embora, era o técnico do Juvenil A. E aí eu naquela assim, será que vai me mandar embora de novo, né? E aí, no primeiro dia de contato, assim, ele chegou, não, já passou, tal, né? São erros de avaliação e realmente acontece. Tem muita história assim de jogadores lá no Grêmio fazer teste não dá certo, vem no Inter e dá, né, como no Inter também e depois voltar, chegar no Grêmio. Então esses erros no caso dessas avaliações são como por isso os jogadores passam por várias peneiras e testes e não entram nos clubes e depois vão entrar num outro, se destacam, são campeões. Isso é normal, pelo menos era, né? Agora deve ser mais profissional, eu acho. Não, normal. Mas só que hoje tu tem uma facilidade maior, né? Hoje o que acontece? Um garoto de 18 anos, o cara pega, tira, coloca lá, leva pra fora, daqui a pouco tu vê, pô, o cara tá jogando, como é que esse cara tá jogando? Não, né? Levou com 16, 17 anos, levou a família. Então hoje tem uma facilidade maior. Até de outros clubes também, né? Por exemplo, do Brasil, porque até então antes era muito restrito, muito fechado. Eu falo que, né, o pessoal comenta da tecnologia, por um lado é ruim, claro que sim, mas por outro lado, principalmente para o atleta, para o jogador de futebol, é ótimo, porque tu está sempre na vitrine e antigamente você não tinha vitrine. A vitrine era você chegar até o Júnior para poder tentar jogar uma Taça São Paulo e começar a se destacar e aparecer para algum lugar. Então o que acontece? Aí chegou no juvenil, aí não, Rez, vamos, não tem problema, tal, né? Vamos treinar, vai buscar teu espaço e realmente acontece o erro de avaliação, né? Como aconteceu com alguns atletas na base que daqui a pouco vão estourar em outro lugar. Isso aí faz parte, infelizmente, é porque chega um certo momento que você tem, né, um limite. Né? Tu pode colocar na época, eu nunca me esqueço, tu pode colocar 8 atletas na concentração, pode ter 25 atletas no grupo. Então, você acaba, né, tem que fazer um corte, tem que optar por alguém, e aí pode acontecer, né? E nessa idade de 15 anos ainda é muito precoce, né? Então você não sabe ainda se vai jogar ou se é quereria. Daqui a pouco tem gente que se destaca com 15, quando chega com 18, 19 não tem destaque. E aí aquele que não tinha destaque, ele é a bola da vez, né? Eu fui um cara que eu comecei a me destacar depois do juvenil. E depois desse juvenil, tu lembra como que foi o teu convite? Agora bem, tu vai treinar no profissional? Não, o que acontece? Nós fomos jogar a Taça São Paulo. A Taça São Paulo em 95, né? Não, 96. Era segundo ano de Júnior, era 96. Minha última Taça São Paulo era em 97. O que aconteceu? Nós jogamos a Taça São Paulo. E aí lá na Taça São Paulo, né, tinha 4 atletas que tinham descido profissional. Acabou a Taça São Paulo, nós perdemos nas quartas de finais para o América Mineiro, que inclusive aquele ano foi campeão na Taça São Paulo. 4 atletas foram viajar para um profissional, integraram a delegação, né, para viajar para o profissional para o Chile. Dali já ia direto para o Chile. E nós descemos, o restante desceu de ônibus, né, para voltar para Porto Alegre, porque até então acabou a Taça São Paulo e de férias. E nisso que eu entro de férias, deu 2 semanas, estou em casa, toco meu telefone de casa. Era tipo 7 horas da manhã. Meu pai me ligando. Rez, o negócio é o seguinte, ligaram aqui no banco aqui é pra te apresentar no profissional hoje. Eu olhei assim, como assim, cara? Faz 2 semanas que eu tava lá e nada. Não, me ligaram aqui agora. E eu sempre naquela, tipo, será que é? É porque, como eu queria ser jogador, e meu pai também torcia, né?
Podia ser a euforia dele, né? não era? Exatamente. Aí eu peguei minhas coisas, o que eu fiz, eu vou chegar em cima do horário, porque qualquer coisa, se o cara não falar nada, eu tô ali pra olhar o treino, né? Daí saí de casa, peguei minhas coisas e tal, e fui. Daí quando eu cheguei lá, era 10 para as 9, o treino era às 9. O Amauri que me viu disse, você não vai treinar? Não, não, parei, não me atrasei e tal. Daí eu fui lá, botei a roupa e deu 5 minutos, tava dentro do campo. Dava Né? fardadinho, E aí ele veio arrumadinho. falar comigo, falando, Regis, é o seguinte, o pessoal foi pro Chile, tá fazendo esses jogos aí, vai compor o grupo e nós vamos pro jogo. Não, tranquilo, já tô feliz. Não tava em casa, é uma oportunidade a mais. E aí o que aconteceu? Fomos treinar uma semana toda, chegou na sexta-feira, o dia da viagem, e íamos jogar em Carazinho, né, pelo Gauchão. Chegou na quinta-feira, quinta não, na sexta, viajamos e começou a chover. Chovia. E o pessoal que voltava do Chile chegava aqui em Porto Alegre e dali de Porto Alegre pegava um teco-teco para ir a Carazinho, como é muito distante, né? Uhum. O que aconteceu? Começou a chover. Caía água. E nós na estrada e eu pensei, mas esses caras não vão vir, com essa chuva aí. Como é que vai pegar um teco-teco? Aviãozinho com 4, 5 caras dentro? Não vai vir. Aí tal, choveu. Chegamos no hotel, janta. Aí eu fiquei na recepção do hotel até as 10 esperando, né? Será que esses caras vão vir? Eu fiquei lá esperando pra ver, né? Porque eu sabia se não viesse, ia me dar oportunidade pra jogar, né? Claro. E aí, 10 horas, lanche. Aí fui pro lanche e tal, nada. Aí no outro dia de manhã, levantei bem cedo. Vou pro café, né? Vou pro Para café, ver eu se vou tem ficar lá de plantão, informações. né? Vamos ver qual a novidade. Ficar de plantão. O que aconteceu? Chegou 10 horas, nada. Esses caras não vão vir. Aí deu tipo 11 horas, o Amauri, o pessoal não vai poder vir, porque, né, temporal ontem e tal, e vai jogar. Aí quando ele falou que ia jogar, eu pensei, então, pensei pra mim, é aí, é agora. É agora. Essa é a oportunidade que eu precisava, porque eu já estava entrando no último ano de júnior, né? Antigamente era diferente. Hoje o segundo ano já tem que estar automaticamente no profissional e hoje tem sub-23. Na minha época não tinha sub-23, ou você jogava no profissional ou acabava e os caras te liberavam ou te emprestavam pro interior, porque não tinha essa tecnologia toda de jogar Campeonato Brasileiro, Sub-20, Copa do Brasil Sub-20. Na época não tinha, então você tinha que aproveitar a oportunidade que aconteceu. Fui pro jogo, joguei, fui melhor em campo, e aí a partir dali fiquei no profissional. Caraca, olha aí, ó. Ele esperou o avião atrasar, o voo não ir, foi para pro jogo torcendo para poder jogar e foi o melhor em campo. E vocês aí, ó, não desiste do teu sonho. Se vocês gostaram dessa parte desse vídeo, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal e assiste o próximo. Que dicas tu dá para quem quer ser jogador de futebol? Eu falo hoje para você ser um jogador de futebol é muito importante porque eu também fiz. Eu entrei na escolinha desde pequeno. Claro que, né, dependendo da dificuldade, não tem essa condição, né? Mas é importante você entrar na escolinha desde pequeno porque você acaba sendo conhecido e vão te conhecendo e você vai crescendo dentro do clube, né? Claro que tem a dificuldade que são poucos que conseguem chegar, que entra com 9 e vai sair e vai chegar a alcançar o profissional, né? Alguns ficam no meio do caminho. Mas o importante mesmo é você entrar na escolinha, porque na escolinha você tem a possibilidade de trabalhar fundamento, perna direita, perna esquerda, né? Cabeceio, finalizações, esses detalhes assim que são importantes. E tu tem uma mensagem para dar para quem tá nos assistindo que quer ser jogador assim, para não desistir? Porra, né, tu esperou tanto tempo, passou do Grêmio pro São José, pro Inter e vai e volta e até vem a oportunidade. Esses que buscam uma oportunidade assim. O que eu falo tem que acreditar, né? Acreditar, nunca desistir, ter persistência. Eu, particularmente, fui mandado embora duas, né? Uma Sim. vez no Grêmio, então, né, não abaixei a cabeça, claro, você fica triste, até porque você também, na época eu era um adolescente, né? Mas eu sempre tive em mente que eu queria ser um atleta e acabei alcançando meu objetivo, né? Perante de toda a dificuldade, consegui chegar onde eu queria e fiz uma carreira sólida. Joguei em 4 clubes grandes aqui dentro do Brasil, joguei no Cruzeiro, no Fluminense, São Paulo e no Inter, né? Então agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade e pela minha persistência e também, né, detalhes importantes, a família. Meu pai sempre me apoiou, minha mãe sempre me apoiou também. Sempre também me deram dicas de falar, ó,
não largue os estudos. E isso é muito importante, realmente. Hoje eu vejo, né? Eu acabei, porque a maioria dos atletas não acaba estudando, porque acaba direcionando só para futebol. E isso são detalhes importantes, porque daqui a pouco você não consegue alcançar o objetivo de ser um atleta com sucesso, né, de chegar, com êxito, de chegar num clube grande. Então é importante estudar e levar isso lado a lado. É difícil, mas tem que estudar, porque a carreira de futebol, né, daqui a pouco pode acontecer, como pode, né, como passaram vários atletas que jogaram comigo na base, desde os 9 até os meus 18, 19, 20 anos, que não conseguiram alcançar o objetivo. Então é importante você estar estudando. Então, gente, ó, estudem, busquem o apoio na família e persistência. Não desistam dos seus sonhos. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem com quem quer ser jogador de futebol, com quem gosta de ouvir essas histórias. Deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Gente, brigadão. Valeu, foi um prazer estar no Quero ser jogador. jogador.com.br. Beleza, tu é o zagueiro, tu vai marcar um atacante, centroavante, o cara tipo, é referência na área. Como que o zagueiro hoje se prepara para um jogo que ele tem que marcar alguém específico, um craque do outro time? Eu já tive situações, por exemplo, quando eu saí do Inter, eu saí do Inter em janeiro de 2000. Eu fui pro Fluminense, né? Cheguei no Fluminense e tal, né? Saí do Inter, joguei 4 anos. E essa foi a maior dupla que eu enfrentei, Romário e Edmundo. Tu marcava o baixinho? Não, tipo, era complicado porque eram os dois, aí tu olha, não, tem que marcar o Edmundo, não, mas tem que marcar o Romário. Então, pra mim, né, eu então tinha o quê, 23 para 24 anos, pô, já tinha jogado contra o Romário e contra o Edmundo, né, aqui pelo Inter em 97, o Vasco foi campeão brasileiro, né, e o Romário voltou em 98, lembra que ele voltou pro Brasil, até fez um amistoso com o Flamengo para dizer que ele tinha condição de jogar a Copa do Mundo, inclusive fez um amistoso com nós, Inter e Flamengo. Já tinha atuado contra os dois, já tinha jogado contra o Evaí, tinha jogado contra o França, né, que também era um outro atacante difícil de se marcar. Mas enfrentar os dois juntos, Romário e Edmundo, para mim foi um sonho, porque imagina eu sair do Inter, você vai para um outro estado, né, que até então aqui tem 2 clubes, né, você vai para outro estado onde tem 4 clubes, e até então na época o Vasco tinha um grande time, né, com o Romário, Edmundo, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Pedrinho, Felipe, Mauro Galvão, Júnior Baiano, era um time de peso. Sim. Né? Então, para mim, foi a pior dupla para ter enfrentado foi esses dois. Claro, tive outras dificuldades também, por exemplo, enfrentar o França sempre foi muito difícil. Inclusive, né, o França, na época que eu me transferi para São Paulo, eu cheguei lá para fazer os exames médicos, tá, fisioterapeuta, e aí o fisioterapeuta, quando a gente está entrando na porta assim da fisioterapia, começa a dar risada. Mas, pá, que esse cara tá dando risada, nem me conhece direito, né, cara? Eu vou fazer um exame médico aqui, o cara vai me examinar, tá dando risada, que estranho. Aí nisso ele entra e fala assim, ó, ó França, ó, Avenida Regis Bittencourt tá chegando. Aí o França me olhou assim, daí o França pegou e fez assim, ó, baixou a meia, né? Tinha um rasgão na panturrilha dele daqui, assim, ó, que eu fiz no jogo. Pra trás, que eu jogava com trás de alumínio, se joga com trás de alumínio. Foi um lance que a bola veio e eu tentei pegar a bola, só que ele botou o pé na frente. Quando ele botou o pé na frente, eu dei assim, ó. Pegou tudinho e fez um rasgão. Inclusive ele saiu desse jogo, no São Paulo, é. Então aí eu falei, pô, né, França, tu é atacante, eu sou zagueiro, eu tenho que defender. São coisas que acontecem, é de coisa do jogo, né? Mas assim, como que tu te prepara? Tu estuda o atacante? Hoje em dia a galera estuda, vê vídeo, gráfico, tendência de ele vai puxar para esquerda, para direita. O que o zagueiro deve fazer hoje para essas ocasiões? Não, hoje em dia tem uma facilidade maior, né? Porque a tecnologia, né, passa por vídeo, na época não tinha tanto. Tinha alguma coisa de vídeo, mas não os detalhes, né? Mas você sabia que enfrentar o Romário, né, tinha um cara que tinha uma potência de 10, 15 metros, se deixar chegar na frente não pegava. Tipo, a hora que sai da área, encostar, não deixar virar, obrigar o atacante a tocar a bola para trás. Claro que, por exemplo, o Romário no auge, ele achava espaço sozinho, né? Assim, no lugar que tu menos esperava, que nem o Ronaldo Fenômeno achava espaço. O que eu falo, é importante você ver os detalhes, qual perna de finalização mais forte, né? Se é um atacante de velocidade, então se é um atacante de velocidade, você automaticamente, né, já tem que, não pode entrar de primeira, porque se você entrar de primeira, ideal, tá, você já não pega mais.
Isso aí são detalhes e também que o técnico vai te passar, né? Claro que na minha época a gente tinha uma leitura. O zagueiro deve ter para ser considerado um bom zagueiro, né? As principais características para um zagueiro é você ter uma boa estatura, né, que é importante. O zagueiro você não pode ter 1,70 m, é muito raro. Né? 1,70 m nunca teve zagueiro, mas com 1,78 m já teve, né? Se eu não me engano, acho que o Passarella tem 1,78 m, tinha uma grande impulsão, mas hoje já tem né, já é mais difícil de encontrar um zagueiro com essa estatura, né? Mas para você ser um zagueiro, você precisa de ter uma estatura, né, na média de 1,83 m, 85 ou até 1,90 m, que hoje que é o que o pessoal pede, você vai fazer uma avaliação hoje. Eu vejo os comentários, tem que ser no mínimo aí 1,88 m, 87 m. Eu mesmo falo, eu com a minha estatura hoje eu teria dificuldade se não tivesse dentro do clube grande, porque eu tenho só 1,83 m e para zagueiro hoje o pessoal pede aí na média de 1,86 m, 1,87 m. Saber ter uma boa marcação, né? Tem posição física, que isso é importante. E eu particularmente gosto de zagueiro técnico. Claro que você necessita mesclar, né? Quando se fala de zagueiro, porque zagueiros é uma dupla. Que nem se falar, quando se fala num casamento, né? Uhum. Então, eu particularmente eu gosto de um zagueiro mais técnico e mais de força. Mas no geral ele tem que ter uma boa estatura, tem que ter uma boa marcação, tem que ter posição física, velocidade é muito importante. Se puder ter, né, chutar com a esquerda. Eu particularmente só chutei com a esquerda a minha vida toda, nunca usei a perna direita. Mas se você for um ambidestro é importantíssimo, porque você tem a possibilidade de jogar dos dois lados. Eu particularmente, eu como zagueiro só jogava de um lado, porque eu era esquerdo, Claro. então não poderia jogar do lado direito. Mas se você for ambidestro, então é importante, porque você pode jogar tanto na direita como na esquerda. Festa, evento, como é que o jogador de futebol consegue conciliar isso tudo? Eu acho que o atleta depende do corpo, né? Você precisa, né, ter uma noite boa de sono. Claro que, né, nós sabemos de várias histórias aí. Acontece, mas tudo tem seu tempo, tem essa hora as coisas acontecerem e fazer. A gente recebe as perguntas, eu não tenho empresário, tu acha que ainda sem empresário é possível ser jogador de futebol hoje? É possível, sim, mas é que eu falo, o empresário, ele não é um cara que, tipo assim, não, por exemplo, o atleta, eu vou pegar o telefone e vou ligar pro empresário. Não, o empresário não funciona assim. O empresário, ele vem, olha e daí, se tiver um interesse, claro, né, se tiver interesse, vai ligar para alguém, né, pro guri, ou pro pai, pra mãe, alguma coisa assim. E também tem aquela outra situação que nem eu estava te falando antes, que daqui a pouco eu conheço alguém, né, tem uma indicação, ou outro ex-atleta que conhece algumas pessoas influentes de futebol, que pode acontecer, mas para você ter um empresário, você tem que jogar. Acha que tem idade máxima para o cara ser jogador de futebol hoje? Porque a gente recebe muita pergunta da gurizada falando assim, olha, eu tenho 20 anos, tenho 22, 23, tu acha que ainda dá para ser jogador? Depende, se ele já fez base em algum lugar, e eu sempre falo a partir dos 18, se você não tá no clube, é melhor você procurar um clube menor, né? Com menos tradição, para você poder entrar e poder praticar. Porque dificilmente você com 18 anos você vai conseguir entrar no Inter, no Grêmio, né? É muito raro, a não ser que você seja de um outro clube e o Grêmio esteja lhe contratando ou o Inter. Mas essa outra questão, se está em casa esperando, treinando, vai num clube menor e tenta essa possibilidade. E com 20 anos, 22, se você já é profissional, né, a nível que não tem mais idade para jogar no júnior e juvenil, eu sempre falo, olha, a tendência é você ir num time menor, tipo ali na divisão de acesso, fazer, porque esses times da divisão de acesso eles te dão essas oportunidades daqui a pouco de fazer um teste, ficar um tempo treinando lá, e aí daí daqui a pouco pode aparecer essa oportunidade.